A paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira e vamos aqui para mais um momento devocional. E o tema de hoje é Jesus lava os pés dos discípulos. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e seja aí um profeta na vida de outras pessoas e compartilhe. Então, pegue agora nesse momento seu caderno, enfim, sua caneta, seu lápis e venha aqui aprender um pouquinho do devocional de hoje, da palavra do Senhor, amém? Então, o nosso texto base de hoje se encontra em João, capítulo 13, do 1 ao 17. Uma palavra bem conhecida e só tem aí se complementado uma na outra. Quem está acompanhando aqui sabe aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo e como o Senhor tem falado aí conosco, amém? Então, João, capítulo 13, do 1 ao 17, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era já chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não terás partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mas todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem saiba ele quem havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Eu fui até o 18, mas vou ler aqui novamente o 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, nós vamos entender um pouquinho daquilo que o Senhor, ele quis tratar com os seus discípulos, daquilo que Deus estava querendo, o Senhor, Jesus estava querendo ensinar, né? Aí antes da ceia, aquilo que o Senhor estava querendo ensinar aos seus discípulos, o ato de você servir, e não você esperar ser servido, mas quem serve no reino de Deus é o maior. Para a sociedade isso é humilhante, mas para Jesus isso é exaltação quando você se dispõe em servir o outro. Então a exposição do texto diz assim: pouco antes de uma das maiores celebrações do povo judeu, Jesus sabia que estava chegando o momento da sua morte. Em um momento de extrema comunhão, à mesa com os discípulos, um disposto a trair, outro disposto a negar. Todos estavam dispostos a alguma coisa. Os discípulos começam a ver uma movimentação diferente por parte do mestre, e o impensável acontece. Ele agora está de pé, em sua túnica, derramando água em uma bacia para lavar os pés dos seus discípulos. E aqui a exposição do texto. Na mesa, todos provam suas intenções. Na mesa, todos revelam o que estão dispostos a fazer. Na mesa, muitos tramam a morte, como também vida. Na mesa, Jesus estava revelando sua morte, porém ressurreição. Mas foi na mesa que Jesus revelou o serviço. Eu acho muito interessante que, certa feita, eu trabalhei no Hospital das Clínicas e aí eu conheci praticamente um dos donos
ali de um outro hospital, gerente geral, um dos donos gerais ali. E eu peguei muita amizade com ele, fiz amizade com a família, conheci a família, tenho um carinho pela família dele. E às vezes a gente saía, né, pra poder almoçar. E certa feita eu sentei assim na frente. Assim como eu estou gravando aqui esse vídeo, eu sentei na frente dele. Ele falou assim pra mim lá, ele falou assim, não tô querendo aqui ser mais do que nada, mas quem senta à frente um do outro tá querendo tratar de algo, tá querendo tratar de negócios. E eu não estou aqui para tratar de negócios com você. Você hoje é minha convidada, minha amiga. Então, por favor, sente aqui ao meu lado. E aí aquilo eu nunca esqueci, né? Porque se a gente for ver na mesa aquilo que nós vemos, né, como figura, até mesmo como foto, nós não vemos Jesus, ele realmente de frente, à frente com os seus, mas nós vemos todo mundo ali fazendo uma roda, mas frente a frente, direcionado, quando Jesus queria tratar algo, era para chamar a atenção dessa pessoa, acordar a realidade. E realmente não era um negócio, mas ele estava querendo tratar as coisas do reino, assim como ele sempre fez, e na mesa ele estava querendo tratar das coisas do reino. E para que você faça parte do reino, quando você se dispõe a servir, quando você aceita Jesus, você desce as águas do batismo, você também aceita o serviço. E o serviço, Provérbios vai dizer que o serviço, o trabalho, ele dignifica o homem. Então, a partir do momento que você serve, você tem dignidade. Não só o ato de você trabalhar no secular, que para mim, secular e, enfim, a obra é tudo a mesma coisa, não há divisão. Tá, eu sei que ainda muitas pessoas têm essa divisão. Não, eu tenho meu trabalho secular. Não, se você entende que tudo que você faz é para a glória de Deus e que tudo que você faz, tudo que você tem é do Senhor, então não há divisão. Não há divisão do secular e não há divisão do seu trabalho em si. Você está nessa terra para servir e para adorar o Senhor. Você está aqui para cumprir uma missão e você tem um propósito e você tem um chamado da parte de Deus. Então, na mesa, além de Jesus revelar a sua morte, a sua ressurreição, e está dizendo ali alguns desejos do coração de alguns, que um ia trair e o outro negaria, Jesus na mesa está anunciando a sua morte, a sua ressurreição, mas ele também está revelando o serviço. Foi na mesa que Jesus revelou o serviço, quão importante ele é. Quem anda com ele, quem participa e come da ceia, quem relembra esse ato da ceia, também faz parte também do serviço. Você pode servir. E se você não serve, há alguma coisa de errado, porque a natureza diabólica, ela jamais quer servir, mas ela quer ser servida. Mas a natureza de Deus, você não espera ser servido, você quer servir. Essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus você serve. A natureza diabólica, você espera ser servido. Você espera que tudo chegue a você. Você espera que as pessoas sirvam a você. Era isso que Satanás queria, Lúcifer queria, quando ele se rebelou contra Deus. Ele queria assentar no trono e ele queria ser chamado de Deus. Ele queria ser adorado, ele queria ser reverenciado. Então, enfim, uma terça parte dos anjos caíram com Lúcifer, enfim, Satanás. A discussão vai dizer assim: a cena começou a ser desenhada na mente dos discípulos. O homem que havia curado centenas de pessoas, que havia ressuscitado Lázaro, agora estava desejando lavar os seus pés. O que Jesus pretende ensinar nesse relato? Em Lucas, capítulo 22, 27, vai dizer assim, que eu vou ler aqui com vocês. Lucas 22, e vocês abram aí, hein? Vão me acompanhando. Lucas capítulo 22, versículo 27 diz assim: pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Quem serve está fazendo a vontade de Deus. É no serviço e no ato de servir que não há orgulho, vaidade, porque para o mundo, a sociedade, o servir te diminui, mas o servir para Jesus, ele te exalta. Então, para a sociedade, sempre vai ser uma condição de humilhação você estar servindo, você dedicar o seu domingo, que você poderia, sei lá, talvez estar com a sua família, ou você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está dentro de um ministério, você está servindo, ou você, numa sexta-feira que você poderia estar, enfim, saindo, fazendo alguma coisa, você está entregando a sua vida em prol dos moradores de rua, você está ofertando algo
assim como Jesus talvez não, como ele faria. E a Bíblia diz que nós, aqueles que estão no Senhor, nós faremos obras maiores daquilo que ele fez. Jesus pisou em muitos lugares, óbvio, em Jerusalém. Mas hoje Jesus está pisando em muitos lugares através das nossas vidas, pelo nosso ID. Então nós precisamos servir, sem ver a quem. E nós vamos ver aqui que vai falar que o Senhor, ele não fez acepção de pessoas. Então nós não precisamos escolher a quem nós vamos, a quem nós iremos falar, a quem nós iremos servir. Nós só precisamos servir. Quem tem um coração de servo vai servir sem ver a quem. Sem ver classe social, sem ver um morador de rua, ninguém vai ver nada. Quem tem um coração de servo vai fazer aquilo que Jesus faria, sem também esperar a recompensa. Eu servi, agora eu tenho que ser recompensado. Não, a recompensa é certa, que nós teremos o Senhor. Mas esperar alguma coisa do homem, jamais espere alguma coisa de homem algum, mas faça para o Senhor. E o objetivo, a forma como Cristo lida com a sua missão em meio aos seus discípulos, ao mesmo tempo em que nos constrange, também nos desafia a imitá-lo. O que é a vida cristã a não ser o desafio de nos enquadrarmos nos moldes do nosso Senhor, de forma que, olhando para nós, vejam Ele. E aqui eu quero ler também com vocês Romanos, um capítulo muito conhecido, Romanos capítulo 12, do versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não devemos nos amoldar com a forma deste mundo, a tal ponto de imitarmos o mundo, mas devemos ter como exemplo imitar a Jesus e ser fora da caixinha. Imitá-lo a Jesus muitas vezes quase sempre desagradar os homens. Está disposto a imitar a Jesus? Porém, saiba que quando você estiver disposto a imitar Jesus, você também estará disposto, quando você imita, a desagradar aos homens. A ser rejeitado, a ser banido, a ser deixado de lado, as pessoas não te chamarem nem para uma festa, porque você está imitando a quem deve ser imitado. Você está imitando a Jesus. Quantas pessoas querem imitar ídolos, pessoas que você tem como referência? Não é errado, desde que essa sua motivação não esteja errada, desde que você não queira ser o outro. Uma coisa é você elogiar, uma coisa é você querer ter talvez algo igual, mas você querer ser o outro. É você se diminuir, é você quebrar os padrões que Deus preparou e tem reservado para a sua vida, para querer ser aquilo que Deus não te criou para você ser. E quantos já não perderam as suas identidades para imitar e para querer ser o outro e estão se esquecendo que o maior exemplo que tem que ser imitado é a Cristo. E eu acho um dos discípulos mais ousados que falou isso foi Paulo, que ele falou: sede meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Ele tinha que ter assim, muita ousadia, muita coragem para dizer. E ele dizia com toda a coragem, com toda a intrepidez do Espírito Santo: pode me imitar, porque o meu exemplo é o exemplo de Cristo. Pode me imitar, porque vocês me imitando, vocês estarão imitando a Cristo. Será que você pode falar assim para as pessoas: pode me imitar? Porque o meu testemunho, a minha vida, a minha conduta, o meu caráter é igual ao de Cristo? Será que nós podemos dizer, assim como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Será que nós podemos falar isso? Ou será que nós vamos falar: não, pode me imitar porque eu imito fulano de tal? Mas essa pessoa tem uma conduta? Essa pessoa serve a Deus? Muitas pessoas estão imitando outras pessoas do mundo. Estão perdendo a sua identidade. Até estão imitando outras que já não é por algo bom, mas já virou algo ruim. Estão deixando de viver a identidade que você tem em Cristo para viver outras identidades. E a sua identidade, Deus não altera. Quem altera a nossa identidade somos nós mesmos. Então é tempo da gente voltar e imitar a Cristo. Se nós queremos dar um bom testemunho, se nós queremos até mesmo no ato de servir, nós precisamos imitar a Jesus. Nós precisamos imitar o Mestre. Não somente Mestre, mas Ele não apenas pode ser nosso Mestre, mas Ele tem que ser nosso Senhor.
Porque, Senhor, eu obedeço. Mestre, eu apenas ouço. Então, não se esqueça disso. Você está disposto a imitar a Jesus? Quem está disposto a imitar Jesus também estará disposto a ser rejeitado, a ser caluniado, a ser zombado, a ser deixado de lado, a ser esquecido. Mas quem imita Jesus vai ganhar muitas coisas, muitas recompensas da parte do Senhor. E muito mais do que isso, muito mais do que ganhar, é estar agradando o coração do Senhor. E o contexto diz assim: é nesse jantar que Cristo começa a falar sobre a sua morte. Os discípulos nem sempre entendem com clareza o que ele lhes fala. Após momentos ímpares, inúmeros milagres e curas, Jesus parece falar do fim, ou ao menos começa a falar. A decisão de lavar os pés dos seus discípulos é para que estes também pudessem entender a importância de servir a quem precisa. Interessante é perceber que no relato do lava-pés, Jesus não faz acepção de pessoas. Ele lava os pés de todos, até de Pedro e Judas Iscariotes. Ele parece ensinar que servir ao próximo é chance da mudança destes. Pedro, convicto da sua inferioridade diante daquele que está agachado, se opõe, não achando certo de ter os seus pés lavados por alguém maior do que ele. É exatamente isso que Cristo queria causar. O escândalo É exatamente isso que Cristo queria causar. O escândalo do Evangelho, que em vez de nos colocar em posição de superioridade, nos convida a servir. Pedro então se rende. Veja que no começo de tudo, em Gênesis, Deus vai falar: façamos. Eu e o homem façamos juntos. Deus, ele poderia fazer tudo sozinho. Mas ele poderia ter colocado os anjos aqui para fazer as coisas para ele. Mas ele escolheu homem e mulher, assim como eu e você, totalmente imperfeitos, cheios de defeitos, de inferioridade, de complexos, de medos, de angústias, de anseios. Enfim, às vezes está com depressão, não está bem, altos e baixos. Mas Deus contou comigo e com você, Jesus contou comigo e com você, para fazer parte desse grandioso serviço que é servir o reino de Deus. É na mesa que Jesus ensina que para fazer a vontade do Pai, você precisa morrer. Por que, Laís, eu preciso morrer? Porque quem serve tem que abrir mão da sua vaidade, dos seus orgulhos, tem que abrir mão de talvez um descanso que você queria descansar, você tem que abrir mão. E eu queria estar descansando agora nesse momento, mas eu estou aqui, gravando um vídeo, gravando uma devocional, do qual o Senhor queimou meu coração. Todas as segundas-feiras está aqui. Então, as segundas-feiras que eu poderia talvez estar fazendo outra coisa, eu estou aqui. Então, eu preciso morrer para minhas vontades, para estar aqui cumprindo um propósito maior do que a minha própria vida, maior daquilo que o meu ordinário do qual eu vivo. Eu preciso fazer algo extraordinário dentro do meu ordinário. Então, eu preciso morrer para o meu descanso, morrer para aquilo que talvez eu gostaria de estar fazendo outras coisas. Eu preciso morrer. E evangelho é isso. Evangelho é você renunciar às suas vontades, é renunciar ao seu tempo, talvez que você poderia ter, para você poder servir a outras pessoas, nações, multidões. Como eu sempre falo, não é sobre ter números, não é sobre seguidores, mas são nações, são almas, são pessoas que precisam ser curadas na sua alma, são vidas que precisam ser alcançadas por esse evangelho. É na mesa com um traidor e um que negaria que Jesus ensina o serviço ao próximo e não faz acepção de pessoas. Todos são chamados para o serviço, pecadores, traidores, aqueles que estão afastados, causando um escândalo em todos, porque para os homens você precisa estar preparado, mas para Jesus, ele te prepara enquanto você serve. Então, muitas das vezes a gente fica aí demilitando o poder de Deus, enquadrando o agir de Deus numa caixinha, porque não tem faculdade, porque não tem uma vida financeira do jeito que gostaria de ter, ou não tem teologia, ou não tem isso, ou não tem aquilo. Jesus só quer a sua disposição. Você está disposto a me servir? Então vem e me sirva, porque no caminho eu te preparo, no caminho eu te ensino, no caminho eu te abençoo, no caminho eu vou te levantando, no caminho eu te dou recursos, mas parado nós não recebemos nada e nós não somos preparados parado, mas nós somos preparados caminhando e disposto a servir no reino de Deus, disposto a entregar, disposto ao serviço ao reino.
E nós vamos ver agora a conclusão, já estamos encaminhando aqui para o fim. Jesus, sendo quem é, e até por sua convicção, serve os seus discípulos, serve ao traidor e serve ao que negará. E faz isso para que saibamos como a vista de baixo é mais bonita. Jesus tem autoridade para ensinar, pois seu ensino não se resume a um punhado de conteúdos teóricos. Seu ensino nasce a partir de uma vivência, de uma demonstração. E isso nos desafia não somente a falar do evangelho, mas viver. Então, a conclusão, e não estou dizendo aqui que é errado você fazer teologia, não estou querendo dizer que é errado você se preparar, fazer um curso de canto, não estou dizendo que isso é errado, tá? Mas entenda, estudos, a teologia jamais vai te ensinar o serviço. A teologia, ela te ensina a letra, mas é o Espírito Santo que vivifica a letra. Ela te ensina a letra, mas é o praticar. É o serviço, é você colocar a mão no arado, é você colocar a mão na massa que vai te ensinar o serviço. Então, nós não devemos apenas falar, ensinar, mas nós devemos fazer, colocar a mão no arado. Nós devemos ir e fazer e se entregar. Ainda que muitas das vezes cansada, muitas das vezes que angustiados, muitas das vezes as situações não estando do jeito que nós queremos, muitas das vezes nós vamos ver pessoas sendo abençoadas e parece que nós estamos esquecidos. Os discípulos andavam com Jesus e Jesus abençoava toda a multidão. E talvez na cabeça dos discípulos era que eles estavam ficando para trás, que eles não estavam sendo abençoados porque eles largaram tudo para seguir o Mestre. Eles sabiam daquilo que custaria a vida deles, largar a família, largar tudo para trás, largar serviço, largar tudo aquilo que eles tinham de seguro para servir alguém que eles até o momento estavam conhecendo e não tinham segurança de nada, porque eles estavam conhecendo Jesus no caminho. Eles estavam servindo Jesus no caminho. É no caminho que eles viram muitas pessoas serem abençoadas e os discípulos até pensaram, mas será que nós estamos ficando para trás? Muito pelo contrário, eles foram tremendamente abençoados e alcançaram mais aquilo que eles poderiam pensar, imaginar. E foi no ato de ver o Mestre fazendo, foi no ato de ver o Senhor fazendo que eles começaram a fazer. E Jesus fala, vão de 2 em 2, jamais vão sozinhos. Vão de 2 em 2, agora façam aquilo que eu vos ensinei. Podem ir e façam tudo aquilo que vocês têm visto e ouvido. Então não é somente de falar. Você precisa também colocar em prática. Falar é fácil, mas o colocar em prática vai exigir tudo de você. Vai exigir até mesmo, você vai ter que abrir mão até mesmo do teu próprio descanso para poder servir o Rei dos Reis, para poder servir ao Mestre, para poder servir ao Senhor. E a aplicação final. Se Jesus está servindo aos seus discípulos, sendo quem Ele é, qual é a nossa dificuldade em fazer o mesmo? Qual é a nossa dificuldade em não querer servir? Como eu falei, existe apenas duas naturezas. Existe a natureza diabólica, que é que espera ser sempre servido, mas existe a natureza celestial. A natureza de Jesus, a natureza de servo, que é aquele que sabe que não está aqui para ser servido, não está aqui para ser visto, não está aqui para ser estrela, para brilhar, mas estar aqui para servir. Então, qual é a natureza? Qual é a sua natureza? É diabólica ou a sua natureza ela é celestial? Porque se você não serve, se você não tem um desejo de servir no seu coração, então a sua natureza ela é diabólica. Porque se Jesus abriu mão de toda a sua glória, todo o seu esplendor, nasceu numa estrebaria, abriu mão de tudo, e o Rei dos Reis que não precisava servir, mas ele demonstra esse ato que eu vou te exaltar, você vai subir, eu vou te elevar, eu vou te coroar, mas para que isso que você adentre no meu reino, para que você tenha as honras que eu tenho para a tua vida, você precisa servir. Você precisa servir. Como eu falei, tanto o trabalho quanto o serviço, ele dignifica o homem. É honra para o homem quando o homem trabalha e quando o homem ele serve. Porque ele esquece das suas lutas, ele esquece das suas provas e ele se doa ao outro e ele vê que a sua prova, as nossas provas não são nada. Que realmente aquele que está precisando a quem nós estamos servindo, a luta dele é muito maior do que a nossa.
enquanto nós estamos cuidando das coisas do Senhor, o Senhor, Ele cuida de tudo aquilo que preocupa e angustia o nosso coração. E isso é uma certeza, plena convicção que ninguém arranca do meu coração. Que enquanto nós fazemos para o Senhor, Ele cuida de tudo aquilo que preocupa no nosso coração. Lavar os pés de alguém que está pronto a nos trair deve ser um grande desafio. Mas Cristo fez, e não fez para que contássemos a história, fez para que fizéssemos também. Então, aqui eu vou ler com vocês para a gente poder encerrar Provérbios 25, 22, que vai dizer assim. Provérbios 25, 22, e diz assim: porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Quando você serve as pessoas que te denigrem, as pessoas que te perseguem, as pessoas que te caluniam, as pessoas que te traem, a própria palavra vai nos dizer que nós ajuntamos brasas vivas na cabeça dessa pessoa. E essa pessoa fica ali, ruminando, queimando os seus pensamentos, mas fica pensando: eu traí aquela pessoa, falei mal daquela pessoa, eu julguei, eu apontei, eu denegri, acabei com a vida dele, acabei com a vida dela, e mesmo assim ele está me servindo? Porque a recompensa nós só teremos do Senhor. Isso é servir. É fácil a gente servir quem a gente ama. É fácil a gente servir quando a gente tem um carinho, um afeto por alguma pessoa. Mas servir quem nos trai, isso não é fácil. Servir quem nos trai, foi isso que o Senhor nos ensinou. Não somente você servir a quem você ama, mas sirva também aqueles que o perseguem. Sirva, sabe aquela coisa de você poderia dar um presente para alguma pessoa que você tem um apreço, e o Senhor fala assim: compra, sabe esse presente que você comprou bom para dar para essa pessoa? Dá para essa pessoa que te persegue. Você teria coragem? Ou você teria coragem de pegar, receber o seu pagamento, de comprar um presente aí e dar para a pessoa que te persegue, para a pessoa que te traiu? É isso que é servir. É você abrir mão, se despojar das suas vontades, do seu orgulho, da sua vaidade e servir a quem pode te trair. Porque o beijo de Judas sempre chega. O beijo de Judas sempre vai chegar na minha e na tua vida. O beijo da traição sempre vai chegar. Assim como Pedro deu as costas para Jesus e disse que não negaria, assim também vão chegar Pedros que vão negar você, que não vão acreditar em você, que vão te deixar, que vão ver você passando uns perrengues, vai ver você passando por muitas coisas e vão te deixar. Mas Jesus está nos ensinando: tudo bem pelo beijo do qual eu fui traído, mas também tudo bem por aquele que me negou. Eu voltei por aquele que me negou, porque eu sabia que esse que me negaria, eu precisava contar com ele, e ele seria um dos meus melhores apóstolos. Então, se você foi traído ou se alguém te negou, abençoe essa pessoa, sirva. Se o Senhor te pedir, óbvio, né? Se o Senhor te pedir, não faça para querer provar algo para alguém, ou para querer provar que você não tá com ressentimentos. Peça perdão e libere perdão. Mas se o Senhor te pedir, não hesite, não hesite. Vá lá e faça. E faça o que o Senhor te pedir. Mas sirva sem ver a quem. Não fique escolhendo palavras para quem você vai dizer e para quem você não vai dizer, por achar que aquela pessoa não merece a graça, porque até mesmo se nós formos ver quem não merece a graça, eu sou a primeira pessoa a não merecer a graça, assim como você é a primeira pessoa a não merecer a graça. Então pense nisso. Se você acha, uma vez eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci: Jesus gosta das pessoas que você não gosta. Então, se você não gosta, talvez aí de alguma outra pessoa, se você até mesmo não gosta de mim, essa é a sua opinião, porque Jesus gosta de mim. E se talvez eu não gostar de uma pessoa, eu tenho que sempre lembrar disso. Eu não posso gostar, mas Jesus gosta daquela pessoa. Você não pode gostar de mim, mas Jesus gosta de mim, Jesus me ama. As pessoas não podem gostar de você, mas tudo bem, é a opinião delas. Isso não muda o que Deus pensa, o que Deus tenha sobre a seu respeito. Jesus ama a sua vida, Ele te ama. Ele te ama. Amém? E aqui eu quero deixar algumas aplicações básicas aqui para sua vida, algumas perguntinhas para que você aí possa pensar, refletir e que você possa aí deixar o Senhor ministrar mais e mais o seu coração de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que nós aprendemos, e que você possa ruminar essa palavra. Então, aplicações diárias. São apenas 6 perguntinhas. Você consegue entender a atitude de Jesus à luz do contexto da época? Por que Jesus fazia aquilo, tal ato? Segunda pergunta: qual é a sua maior dificuldade em servir?
Terceira, você estaria disposto a lavar os pés de um traidor ou de uma pessoa que te enganou? Quarta, qual é a sua relação com as pessoas à sua volta? Quinta, após a sua conversão, você ainda se considera uma pessoa arrogante? E sexta, você consegue servir alguém com facilidade? Então, espero que o Senhor possa ter ministrado grandemente ao seu coração, que você possa ir aprender, que você tenha aprendido o ato do serviço, o ato de servir, o ato de lavar os pés que o Senhor estava ensinando, nada mais, nada menos que é o servir a quem te trai, sabendo que na mesa, Jesus estava à mesa e ali existia um traidor e um que o negaria. E Jesus mesmo assim não fez acepção de pessoas, Jesus permitiu que todos sentassem à sua volta e saber que nessa mesa haveria um ali que trairia com um beijo e um que o negaria e um que daria as costas. Você está disposto a honrar e a lavar os pés e a servir um traidor, uma pessoa que tem negado você, que tem te rejeitado? Quando essa pessoa mais precisa, você saberia servir essa pessoa? Você saberia dar ali e abençoar essas pessoas? Fica aí essa questão, fica aí essas perguntas para você refletir sobre todo o nosso estudo, para que você possa pensar e repensar o porquê talvez você não serve. Tem aí um porquê, o porquê que você não quer servir. Será que você não quer abrir mão das suas vontades, abrir mão do seu dia a dia, não quer abrir mão daquilo que você tanto ama? Porque aquilo que o nosso coração está cheio, aquilo, o nosso maior tesouro, é aquilo que nós não queremos abrir mão. Então você tem um tesouro aí no seu coração e você deve abrir mão desse tesouro para poder aí servir ao Senhor. Se o teu tesouro é o reino de Deus, você sempre vai estar disposto a servir, sem ver a quem, sem delimitar o teu tempo, o seu dia, sem abrir mão, talvez até mesmo de fazer alguma coisa para você mesmo, para poder fazer para o reino. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, assim o Senhor nos permitir, segunda-feira que vem nós estaremos aqui juntinhos para aprender mais do Senhor, mais da palavra dele, que aquece nosso coração, que faz a nossa alma transbordar, e muito mais do que isso, nós temos aprendido muito mais andando aí com o Senhor, aprendendo muito mais dos seus feitos, dos seus milagres e muito mais do que isso, sobre o serviço. Maior é sempre o que serve, menor é aquele que não quer servir. E lembre-se disso, tanto o trabalho quanto o serviço dignifica o homem, dignifica a mulher. Amém? Deus te abençoe e tenha aí uma semana abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.